Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho, tudo bom? Olha, daqui a pouco, como toda semana, não perca o nome do felizardo ou felizarda que vai receber em casa esse fantástico par de brincos de pérola que você vê aí no seu vídeo. Vai ser daqui a pouquinho, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né, para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar que ainda dá tempo de você ganhar. A gente começou a falar do Pedrinho. Ela que sabia onde que ele estudava, como que eu fazia para deixá-lo e pegá-lo na escola. E eu acabei falando aquilo. Ah, é bem tranquilo. É a minha sogra que pega o Pedrinho na aula. No que falei aquilo, ela franziu a testa. Tua sogra? Ué, você não falou que era separado? Não, eu falei sou. Na verdade, eu continuo chamando a dona Rita de sogra por força do hábito. Sei, mas e a tua ex-mulher? Você ainda tem contato com ela? Olha, muito pouco. De vez em quando, ela aparece lá em casa para ver o Pedrinho, conversar com a mãe dela, mas como assim? Você está querendo dizer que a tua ex-sogra continua morando na tua casa? Sim, ela inclusive que me ajuda a cuidar do Pedrinho. Ela não tem para onde ir, coitada. Olha, quando eu falei aquilo, essa mulher me olhou de um jeito que, francamente, eu não consegui nem avaliar. Mas o pior mesmo foi quando ela falou. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi a nossa pior briga. Disparado. Aliás, naqueles últimos tempos, era tudo o que a gente sabia fazer. Brigar, discutir. Sabe quando você não consegue mais se entender com o outro? Brigávamos até mesmo na frente do nosso filho e da minha sogra. Nesse dia, repito, tivemos a pior de todas. A maior desavença. Tanto que, sem eu saber, a Magda, a uma certa altura, foi até o quarto arrumar as coisas dela. Ficou lá um tempão. Depois, a minha sogra foi conversar com ela, até que daria pouco. Minha mulher apareceu na sala com uma mochila de roupas na mão. Sem olhar nos meus olhos, ela simplesmente falou: amanhã a gente conversa, Luciano. E aí decide o que fazer da nossa vida. Eu não fiz nenhuma pergunta. Até porque estava fulo da vida com ela. Nem comentei o que ela tinha acabado de falar. Apenas a observei saindo pela porta. Depois, no impulso, corri até a janela para dar uma espiada. Ainda há tempo de vê-la entrando num carro que a estava esperando ali na frente do portão. Minha sogra também apareceu ali e me contou que a Magda tinha dito que ia dormir aquela noite na casa de uma amiga de serviço, porque depois da briga feia que a gente havia tido, não tinha condições de ficar ali. Perguntei quem é que tinha vindo buscá-la. Até porque eu via ela entrando no carro. Mas ela falou que era um carro de aplicativo. Além disso, coitada, ela ainda tentou me consolar. Luciano, fica tranquilo. Amanhã ela volta. Acho bom vocês passarem uma noite separados para ver se sentem saudade um do outro, sentem a falta um do outro. Olha, aquilo foi realmente terrível para mim. Senti um gosto, uma amargura que eu não tinha experimentado ainda. Porque minha mulher saiu por aquela porta sem dar satisfação. Simplesmente saiu, entrou no carro e foi embora. Sem dizer para onde ia, sabe, foi a mãe dela que depois me contou que ela tinha ido embora para casa de uma amiga, para passar a noite lá com uma amiga. Tudo bem que a gente tinha brigado, mas eu ainda era seu marido. Eu me senti desautorizado. Ela me devia satisfação.
Eu, por exemplo, jamais decidiria passar uma noite fora de casa sem dar pelo menos uma explicação para minha esposa. Por mais zangado que estivesse com ela. Liguei um monte por o celular que ela levou consigo, mas quem disse que essa mulher atendeu? O que só aumentou ainda mais a minha raiva. Olha, eu realmente estava revoltado. Repito, me senti desautorizado, desrespeitado como marido, embora a gente tivesse brigado. Não é coisa que se faça. Botar um monte de roupa dentro de uma sacola e sair pela porta, sem dizer para onde ia, sabe? Repito, liguei um monte, mas ela não atendeu. No dia seguinte, nós dois de cabeça fria, pensei que fôssemos conversar. Mas acredite quem quiser, ela não voltou para casa. Apenas ligou. Falou com a mãe dela, com o nosso filho, e disse que nem tocou no meu nome. Depois minha sogra veio me contar que ela iria dormir mais aquela noite lá na casa da tal amiga. Tivemos aquela briga feia na quarta-feira e somente no sábado ela deu as caras ali em casa pra gente conversar. Ou seja, dormiu a quarta, a quinta e a sexta fora de casa. E isso, naturalmente, já foi motivo para uma outra briga. Assim que ela chegou em casa, naturalmente que eu, como marido, exigi uma explicação. Só que ela não estava afim. Ai, Luciano, não vem que não tem, viu? Não tô afim de brigar. Aliás, eu só vim aqui buscar as minhas coisas. Fica tranquilo, que a partir de hoje você vai finalmente se ver livre de mim, tá bom? Olha, eu escutei aquilo e... O que você tá falando, Maria? A Solange, ela me deixou passar uns dias lá na casa dela e arrumou um quartinho pra mim, então eu tô me mudando pra lá. Mas como se mudando? Isso é alguma brincadeira? E a tua mãe? O nosso filho? Ué, o que tem eles? Eles continuam aqui. Você tá achando que eu vou deixar você sair de casa desse jeito, Magda? Se por acaso ficou louca, cadê o respeito? Ela não deu a mínima. Simplesmente começou a arrumar as suas coisas e eu ali do lado, falando sem parar. Acredite quem quiser. Mas minha sogra já estava sabendo daquilo e não me falou nada. Se justificou depois dizendo que ficou com medo da minha reação. Depois, minha mulher ainda disse que a gente não tinha mais jeito, que a gente andava brigando demais, que não estava mais suportando aquela vida, e foi desse modo que acabamos nos separando. Porque tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela simplesmente não deu a mínima. Foi uma decisão assim, de um lado só. Ela decidiu. Foi passar uns dias na casa da tal colega de trabalho, uma tal de Solange, e nem se incomodou em deixar o filho e a mãe para trás. Aliás, mesmo que ela não quisesse, sabe, não tinha jeito. Se ela, por exemplo, resolvesse levar o meu filho embora, eu não ia deixar. Para dizer bem a verdade, eu pensei que fosse fogo de palha, que ela estivesse agindo daquela forma para me provocar, mas que no fim acabaria voltando para casa. Que esperança. Os dias foram passando e ela simplesmente não voltou. Semanas, um mês, 2 meses, ela realmente não voltou. Quer dizer, voltava só para ver o nosso filho, conversar com a mãe, mas depois ia embora de novo. Aquela casa era minha, estava no meu nome. E um dia, a minha sogra veio conversar comigo. Falou que andava preocupada, com medo de que eu a mandasse embora, já que eu e a Magda estávamos separados. Mas eu a tranquilizei. Dona Rita,
não fale isso, pelo amor de Deus, nunca mais. A senhora é de casa. Eu gosto muito da senhora. Apesar do que a Magda está fazendo, mas eu jamais serei capaz de pedir que a senhora não tem culpa das loucuras da sua filha, viu? E de mais a mais, quem é que ia me ajudar a cuidar do Pedrinho? Coitada, ela estava tão assustada e com tanto medo. E o pior é que ela não tinha para onde ir. Eu jamais seria capaz de fazer uma maldade dessas. Mandar para fora de casa a avó do meu neto. Ou melhor, do meu filho. Olha, não é porque a Magda agia como uma treslocada, uma biruta, que eu ia descontar a minha raiva naquela velhinha que não tinha nada de culpa. O pior é que mesmo depois que a Magda saiu de casa, a gente continuou brigando, só que pelo celular. Quando não era ao vivo, era através do telefone. Às vezes eu ligava para perturbar, às vezes era ela que procurava algum motivo para ligar e falar um monte de bobagem, e assim o tempo foi passando. E como já era de se esperar, a gente realmente nunca mais se entendeu. Várias vezes, inclusive, conversamos sobre o fato da sua mãe continuar morando ali comigo. Um dia, inclusive, ela falou: você não está fazendo nenhum favor a ela, viu, Luciano? Essa casa aí também é minha. Sua? Que sua? Só porque você quer. Essa casa está no meu nome. Eu já tinha ela muito antes de te conhecer. Não importa. Você acha que eu te aguentei durante 9 anos para sair de mãos abanando? Só porque você quer. Essa casa aí também é minha, sim. Eu tenho os meus direitos. Ou você pensa que não? Mas fica tranquilo. Não vou tomar ela de você, não. Enquanto meu filho e a minha mãe estiverem morando aí, por mim tá tudo bem. Eu nunca vou te incomodar querendo a minha parte. Mas era só o que me faltava. Nem casados no papel a gente era. Se bem que hoje em dia, né? Olha, aquela conversa foi tão desagradável que eu procurei até esquecer. Tratei de cuidar da minha vida, que era o que me restava. E sempre que ela aparecia em casa para ver o menino, para falar com a mãe, eu dava um jeito de sair para a rua. Olha, com o tempo, até me acostumei com a situação. E comecei a pensar que tinha sido melhor assim, a gente ter se separado, porque éramos pessoas completamente diferentes. Nem eu mesmo conseguia entender como tínhamos conseguido ficar tanto tempo juntos. Até que tempos depois, eu soube que ela andava saindo com outro cara. E aí foi mesmo o fim da linha para nós dois. Apesar de tudo, eu acho que foi só depois que eu soube disso, que ela estava saindo com outro, que eu realmente resolvi botar uma pedra em cima e não pensar mais em nenhum tipo de envolvimento com ela. Detalhe, sua mãe continuava morando ali comigo. E juro, da minha parte, ela podia continuar ali numa boa, até porque era a avó do meu filho. E me ajudava a cuidar do menino. Falo isso de coração. Eu devia muito para essa mulher. Olha, se a minha mulher tivesse sido parecida com a mãe dela, a gente estaria junto até hoje. Até que perto de completar 1 ano de separação, acabei me envolvendo com a Sueli, uma colega de trabalho. A gente já andava de paquera fazia tempo, mas demorou um pouco para eu criar coragem e convidá-la para sair. Apesar de trabalharmos na mesma firma, e isso já fazia algum tempo, nem eu sabia muito dela e nem ela sabia de mim. Era uma menina bonita, doce, e à medida que a gente foi se conhecendo, foi nascendo assim um sentimento bacana. Saímos algumas vezes, mas acredite quem quiser, só fomos trocar o nosso primeiro beijo no 3º encontro. Eu sei que hoje em dia
ser muito raro, né? E foi um beijo tão gostoso, aquele primeiro que a gente trocou, que parece que despertou alguma coisa em mim. Nessas alturas, ela sabia que eu era separado e que tinha um filho de quase 8 anos. Mas eu não entrei muito em detalhes. Um dia, acabei falando uma coisa que a deixou surpresa. Começamos a falar do Pedrinho e ela quis saber onde que ele estudava, em que série que estava, como que eu fazia para deixá-lo e pegá-lo na escola. Diz que minha vida devia ser uma correria. E eu entrei na conversa. Olha, não é tanto assim, viu? Até que é bem tranquilo. É minha sogra que pega o Pedrinho na aula. No que eu falei aquilo, ela franziu a testa. Como é que é tua sogra? Mas você não disse que era separado? Disse só. Na verdade, eu continuo chamando a dona Rita de sogra por força do hábito, né? E porque ela mora comigo. Ah, sei. Mas, e a tua ex-mulher? Você não tem mais contato com ela? Pois olha, muito pouco. Mas muito pouco mesmo. De vez em quando ela aparece lá pra ver o nosso filho, conversar com a mãe. Só que é raro estar em casa. Como assim? Não vai me dizer que a mãe da tua ex-mulher... Não, olha, quando eu vi você dizendo, eu pensei que tivesse me enganado. A mãe da tua ex-mulher mora com você? Pois mora. Ela, inclusive, que me ajuda a cuidar do Pedrinho. Não tem pra onde ir, coitada. Olha, eu senti que ela achou esquisito. Mais do que achar esquisito, ela não gostou. Deu pra ver pela cara dela. Mas isso só aconteceu porque ela não conhecia a dona Rita. O amor de pessoa que ela era. Eu sei que não é comum acontecer isso. O casal se separar e a mãe dele ou a mãe dela, dependendo do caso, continuar morando com o outro ou com a outra. Eu sei. Mas com a gente tinha acontecido daquele jeito. Repito, primeiro porque a dona Rita me ajudava a cuidar do meu filho. Era a única presença feminina que eu tinha. Segundo, porque ela também não tinha para onde ir. E terceiro, e o mais importante, pelo menos para mim, é porque eu não tinha nada para reclamar dela. Muito pelo contrário. Aliás, como já estávamos namorando oficialmente, eu fiz questão de levá-la um dia em casa para ela conhecer o meu filho e a avó do menino. Para ela ver, constatar que não tinha motivos para ficar desconfiada, do jeito que eu percebi que ela tinha ficado. Só que não sei. Aconteceu assim, diferente do que eu imaginava. Porque nenhuma das duas se sentiu muito à vontade. Aliás, a dona Rita ainda não sabia que eu estava namorando. E ficou surpresa quando me viu chegando de mãos dadas com a Sueli. E tenho certeza de que foi ela que foi contar para Magda. Até porque a Magda me ligou depois só para perguntar. Escuta, Luciano, é verdade que você está namorando outra mulher? É verdade, sim. Por quê? Não, nada. Eu só queria saber. Ela então perguntou do Pedrinho. Falei que ele estava bem. Só que aí ela voltou ao assunto da minha namorada. Escuta, domingo, talvez eu apareça na tua casa para dar um beijo no Pedrinho e aproveitar, né, para ver a minha mãe. Eu tô te falando isso, sabe por quê? Porque se você for levar a tua namorada lá, você me avise, viu? Porque eu não vou. Não quero topar com ela na minha frente. A verdade é que foi inevitável as duas se encontrarem. De vez em quando acontecia. E sempre que acontecia, ficava aquele clima chato, pesado. E detalhe, a Magda já tinha terminado com aquele cara,
com quem ela andava saindo, ou seja, estava sozinha de novo. Só que isso eu só fui saber depois. A verdade é que ela passou a aparecer em casa todo final de semana, com o pretexto de ver nosso filho e de conversar com a mãe. E é claro, né? Se a Sueli estivesse presente, as duas acabavam topando uma com a outra. E não demorou muito para acontecer o primeiro problema entre as duas. Aliás, até o meu namoro começou a ser impactado por isso. A Sueli não gostava daquela aproximação. E eu até entendia. Ela não gostava de ver a minha ex enfurnada ali em casa, direto. Repito, eu até entendia. Tentava contornar a situação. Só que a coisa foi desandando. E tudo ficou pior quando a Magda anunciou que ia voltar a morar ali naquela casa. Olha, isso me deixou com a boca tão aberta, tão confuso, que eu precisei de tempo para me recuperar quando eu soube. Um dia, fiquei surpreso quando cheguei do serviço e fiquei sabendo que ela tinha trazido todas as coisas dela. Eu não acreditei. Tanto que a gente acabou discutindo feio. Escuta, ô Magda, você fica maluca? Mas nem pense que eu vou aceitar uma coisa dessas. Eu tô namorando, você esqueceu? Ué, eu com isso? Não tô voltando pra você? Aliás, vou ficar ali no quarto com a mãe e com o Pedrinho. Falei que não tinha como. Até porque não tinha mesmo, né? Mandei que ela voltasse lá pro lugar onde ela havia estado até aquele momento. Até porque não tinha mais espaço para ela ali. Mas ela bateu naquela mesma tecla. Essa casa também é minha, Luciano. Se você quiser, eu posso procurar um advogado e aí a gente decide na justiça. Ou você pensa que eu vou deixar outra mulher se adonar daquilo que é meu? Nem morta. Bem que a minha mãe me avisou para eu abrir o olho. Ela fincou o pé. Não teve Cristo que a fizesse procurar o seu rumo. E como eu já estava esperando, quando soube que minha ex-mulher tinha voltado a morar em casa, a Sueli virou bicho. Tanto que me deu um ultimato. Olha, ou você dá um jeito nessa situação, manda essa mulher embora de lá, ou então me esquece, viu? Tudo acabado entre nós. Acho que não preciso nem dizer o que acabou acontecendo no final. Além de não conseguir fazer com que a Magda fosse embora, arranjasse outro lugar para morar, também não consegui fazer a Sueli entender a situação. De modo que não demorou muito e ela me deixou. O máximo que consegui arrastar essa situação foi um mês. Porque depois, vendo que tudo continuava na mesma, que a Magda continuava morando ali, a Sueli acabou tirando o time de campo. Chegou a me acusar de ainda dormir com a minha ex. Eu juro que não. Isso nunca aconteceu. Nenhuma vez. Ela até tentava, às vezes, me provocar. Mas eu estava levando a sério o meu namoro com a Sueli. Nunca deixei que isso acontecesse. Nunca. O problema foi que a Sueli não acreditou em mim e, no fim, resolveu puxar o carro. Olha, foi um tempo difícil para mim, um período muito difícil porque, sabe, já tinha aquele casamento fracassado. Aí quando tinha conhecido outra mulher para tentar retomar a minha vida, foi difícil, viu? Sofri muito com o fim do nosso relacionamento. Mas o que eu podia fazer? Não podia obrigá-la a continuar comigo. E muito menos aceitar aquela situação. Se estivesse no lugar dela, com toda certeza, minha atitude seria muito parecida, se não igual. De modo que
perdi minha chance de voltar a ser feliz com alguém, né? Tudo por culpa da Magda. Essa mulher que parece ter voltado só para infernizar a minha vida, atrapalhar a minha felicidade. Ela abusa do fato de ser mãe do meu filho. Segundo ela, também ser dona daquela casa, para se manter presente na minha vida, me manter ali na rédea curta. Sabe que esses dias ela disse que não queria mais saber de eu ficar trazendo namorada ali em casa? Chegou a pedir respeito por causa do Pedrinho e da mãe dela. Aliás, depois, a própria dona Rita veio conversar comigo e me falou uma coisa que me deixou muito pensativo. Luciano, eu conversei com a Magda e ela me falou que se você quisesse, ela voltava para você. Você podia retomar o casamento. Por que você não aceita dar de volta, filho? Por que vocês não procuram se acertar? Mesmo que seja só pelo bem do Pedrinho. Pensa nisso. Olha, eu fiquei tão pensativo, porque deu para perceber que, na verdade, aquela conversa da dona Rita comigo era, na verdade, indução da minha ex-mulher. Não tenha dúvida. Ela é que pediu para a mãe conversar comigo sobre isso. Sabe, eu não sou bobo. Nós dois nunca tocamos no assunto um com o outro. Mas não nego que, às vezes, eu fico pensativo. Ela não deve ter voltado à toa aqui para essa casa. Até porque, repito, já andou me provocando, se insinuando. Você percebe, né? Esse tipo de coisa. Só que sei lá. Não sei se é uma boa voltarmos a... Não sei se é legal voltarmos a ficar juntos. Já tivemos a nossa chance e acabou não dando certo. Tanto que ela saiu de casa. A gente mais brigava do que vivia em paz. Só que, do jeito que está, também está ruim para mim. Sei lá, fica um atrapalhando a vida do outro, impedindo o outro de ser feliz. Se bem que eu nunca tentei atrapalhar o namoro dela. Se bem que também, uma coisa é verdade, aqui nessa casa, ela nunca trouxe ninguém. Só que, embora pensativo, e sempre pensando na felicidade do meu filho, ele é que mais conta, eu às vezes chego a considerar essa possibilidade. Mas sinto que seria apenas por isso. Porque, sei lá, parece que o respeito foi todo embora. Aquela admiração que a gente tinha um pelo outro, também, eu sinto que acabou. Não sei qual seria o melhor caminho. Será, meu Deus, que eu devo receber essa mulher de novo na minha cama? De braços abertos, como se nada tivesse acontecido? Será que eu vou esquecer a mágoa? Ela ter me abandonado, ter ficado com outro cara depois. Não nego que bem aqui no fundo eu penso nisso às vezes e acho até que seria a melhor solução. E aí eu me pergunto, mas e se não der certo? Se de repente a gente começar a brigar de novo, como era lá no passado? E ela de repente decidir ir embora, do mesmo jeito que fez naquela primeira vez, sem me dar satisfação. Sabe, é uma questão de respeito. E isso eu acho que não vou conseguir esquecer. E se eu aceito essa mulher de volta, não para minha casa, porque na minha casa ela já está. Se bem que ela fala que a casa também é dela, mas para minha vida, para os meus braços, para minha cama. Coisa que às vezes eu penso que também quero. E às vezes penso que não. Porque, e se não der certo? Será que, se aceitar essa situação, em vez da gente começar a se entender, vai acontecer tudo de novo, o que seria prejudicial, talvez até mais, para o nosso filho, inclusive? E se eu aceitar, pela felicidade dele, para que tudo fique bem de volta?
E no futuro, ver que tudo foi feito de um jeito que só trouxe frutos ruins. Esse é o medo que eu tenho, meu Deus. E aceitar tudo de volta, essa mulher, não só na minha casa, mas na minha cama. E de repente perceber que foi tudo em vão. Esse é o perigo que eu corro, esse é o medo que eu tenho. Aceitar e depois me arrepender. E na próxima sexta-feira, 15 horas, não perca. Todo mundo riu quando ela falou aquilo, inclusive eu. Só que aí uma outra cliente, que até então estava quieta, se pronunciou. Olha que vocês estão brincando com coisa séria, gente. O amigo do meu irmão, por exemplo, recorreu a essa artimanha para conquistar o amor da vida dele e olha... E olha o quê? Deu certo? Então, essa tal mulher era casada. Aí ele procurou uma pessoa e fizeram um despacho para tirar o marido dela do caminho. E vocês não vão acreditar. Mas não é que o marido da mulher morreu? Olha, quando eu ouvi aquilo, eu gelei. Todo mundo ficou curioso. Todo mundo querendo saber o que mais que tinha acontecido. Se o cara tinha conseguido ficar com a mulher depois que o marido morreu. No que a mulher de repente respondeu: querem saber mesmo? Meu marido tinha muitos amigos. Era querido por todo mundo. E isso deu para sentir só pela quantidade de gente que apareceu na capela para lhe dar aquele último adeus. Eu estava inconsolável. Mesmo assim, não pude deixar de reparar nesse detalhe. Parentes, amigos, conhecidos, colegas do serviço. A capela estava lotada. Nem cabia todo mundo ali dentro. Tinha gente que eu nunca tinha visto na vida e que vinha me dar os pêsames. E tudo aconteceu de uma forma assim tão repentina. Tanto que mesmo estando ali diante do seu caixão, minha ficha ainda não tinha caído. Eu ainda não conseguia acreditar. Ele tinha passado mal jogando futebol com os amigos e simplesmente caiu no meio do campo. Tentaram ajudar, socorrê-lo, mas nada pôde ser feito. Já era tarde. O mal súbito que o acometeu foi fulminante. Ele se foi fazendo aquilo que tanto gostava, que era jogar bola. 31 anos. 31 anos apenas. Tão jovem, tão forte, tão cheio de saúde e de vida. Mais do que isso, cheio de sonhos. Simplesmente não dava para acreditar. Fazia só 6 anos que estávamos casados e tínhamos uma filha de 5. Eu, sinceramente, não sei o que seria de nós duas. Lembro que, perto das 3 horas da madrugada, a gente ainda velando o corpo do Helder. Nesse horário, a maior parte das pessoas já tinha ido embora, descansar, porque o enterro tinha sido marcado para bem cedo. Apenas os parentes mais próximos continuavam ali na capela. E eu resolvi sair um pouco para respirar. Tinha passado praticamente o tempo todo ali ao lado daquele caixão. Estava ali distraída, pensando em tudo o que tinha acontecido, na minha vida, em como seria dali para frente, quando senti aquele toque assim no meu ombro. Não fica assim, Daiane. Teu marido está num lugar bom essa hora, junto de Deus. Olha, eu estremeci. Até porque reconheci aquela voz. Não foi preciso nem olhar para a cara dele. E era uma voz que vinha me perturbando tanto naqueles últimos tempos, tirando o meu sossego e infernizando a minha vida. Me livrei da mão daquele homem com um movimento rápido e o encarei, sabe, quase com raiva.
que você está fazendo aqui, hein, Baiano? Quem foi que te chamou? Calma, Daiane, calma. Eu só vim te dar uma força. Você deve estar passando por um momento tão difícil. Mas não estou precisando de você não, viu? Tem muita gente aqui me dando apoio. Baiano, por favor, vá embora. Vai, me deixe em paz. Respeite pelo menos o meu momento de dor. Ele ficou olhando para mim assim, impassível. Depois deu aquele suspiro profundo e falou: tá certo. Se é o que você quer, eu vou. Mas você sabe onde me procurar. Eu sei que um dia você vai precisar de mim. E esse dia não está longe não, viu? E eu vou estar te esperando de braços abertos. Eu te amo. Eu nunca vou desistir de você. Agora menos ainda. Olha, a presença desse homem ali na capela me deixou ainda pior. Havíamos tido uma história bem antes de eu conhecer o meu marido. Um romance rápido, sabe? Nada assim muito... Mas, sei lá... Parece que ele ficou com o meu rosto no pensamento. Não sei se gostou de mim de verdade, se aquilo era amor mesmo, era paixão, sei lá o quê, mas esse homem me perseguiu tanto. Para mim foi apenas um momento de carência. Aí a gente acabou se envolvendo e ficando juntos, mas durante 3 meses apenas. Nem era para ter durado tanto, mas sabe, eu não consegui me desvencilhar. Sabe aquela pessoa que não aceita o fim do relacionamento? O Baiano era um homem assim emotivo demais. E apelava para a chantagem emocional o tempo todo. Na época, quando a gente terminou, ele só saiu do meu pé porque eu fui morar com a minha avó no Fazendinha. Ele não sabia onde ficava a casa dela. Não soube como me achar. Não perca, na próxima sexta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Daiane e Elder em mais uma edição de A Força do Amor.